galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Senhor Dharma. Uhul! Você lembra de quando assistiu a um determinado trailer que gostou bastante e te deixou hypado, mais ainda para ver o filme? E quando chegou a hora, a obra foi uma grande decepção ou não foi tão bom quanto você esperava? É exatamente isso que vou falar no programa de hoje. 5 trailers que são melhores que os filmes. Então, antes de começar, deixa o like, clique no botão de se inscrever no canal e não se esqueça de apertar o sininho, porque isso faz com que você receba as notificações de tudo que eu produzo. E um último aviso, no final de cada filme eu direi onde você pode encontrá-lo para assistir e querer dar a sua própria opinião. Feito isso, aproveite o vídeo. Eu começo a lista com o polêmico Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Sim, muita gente detesta a quarta aventura do arqueólogo mais famoso do cinema, o Indiana Jones. Dito isso, eu até que curto o filme. O miserável é um miserável. Eu entendo que ele é o mais fraco da franquia. Ele tem excesso de computação gráfica, personagens novos sem carismas, alô Mutt Williams e Mac, poderia muito bem ser o Salah. Concordo. O Indiana sobrevivendo a uma bomba atômica e o famigerado alienígena no final. E olha que eu não odeio esses dois últimos, a época do filme conduz muito com a presença do alienígena, mas para um filme do Indiana Jones não combinou para muita gente. E quando você lembra daquele teaser trailer e do trailer oficial, que pelo menos na época, o sentimento de nostalgia era muito alto, porque a gente estava há quase 20 anos sem um filme do Indiana Jones. E quando veio a confirmação do quarto filme, eu pirei, os fãs piraram. Era bom demais. O teaser trailer que relembra o que ele já fez nos outros 3 capítulos é de arrepiar até quem não se lembrava do personagem. Steven Spielberg e o George Lucas, apesar dos defeitos do filme, eles tentaram entregar o melhor que podiam, só que não entregaram, mas ao menos a Relíquia do Destino, que veio agora, em 2023, veio no tempo errado, mas ele conseguiu entregar uma última aventura mais digna para o nosso querido Indiana Jones. Eu lembro que eu vi o trailer, os 2 trailers mais de 30 vezes na época. E até hoje, de vez em quando, eu pego pra rever. Mano, tu é um guerreiro. Então, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal está disponível no Disney Plus. Todos os 4 filmes, né? O 5º deve ir pra lá daqui a uns meses. Sim! Só que ele não foi a maior decepção dessa lista, porque Esquadrão Suicida de David Ayer foi um completo caos nos bastidores. Ele começa sério e termina mais brincalhão e colorido. Fizeram de tudo para alcançar o sucesso estrondoso de Guardiões da Galáxia 2 anos antes. Só que a DC, ela queria esse sucesso a qualquer custo e rápido, o que a gente sabe que não deu certo. Entretanto, os 2 trailers que traziam cover do Bee Gees e Bohemian Rhapsody do Queen, um era mais sério e amargurado e o outro era mais épico e retumbante, dando aquelas falsas esperanças de que o filme seria muito bom. Inclusive, o trailer com o Bohemian Rhapsody, ele foi um grande sucesso. Esse é um caso clássico de que o trailer é muito melhor do que o filme. Pense na decepção que foi ver o Coringa MC Guimê, um roteiro capenga e pouquíssimos personagens bons. Talvez só a Arlequina da Margot Robbie que se salva dessa barca furada. A Margot nasceu para ser a Arlequina. Sim, senhor. E se por acaso você quiser conferir, busque O Esquadrão Suicida de James Gunn, porque é bem mais legal e definitivamente melhor do que seu irmão antecessor. Não me diga. Os 2 filmes encontram-se na HBO Max. Que legal. Vindo em seguida, temos Prometheus, que é um prequel de Alien, o Oitavo Passageiro. Ambos os filmes foram dirigidos por Ridley Scott, que possui uma filmografia bastante balanceada, porque ora ele faz filmes incríveis como o próprio Alien, Gladiador, Blade Runner, mas também faz longas tenebrosos como O Conselheiro do Crime e Alien Covenant. E antes mesmo de produzir o último que eu mencionei, ele quis se aventurar em Prometheus, que se passa 33 anos antes da obra original, e que tentou contar uma história nova nesse universo do xenomorfo. E o seu trailer era fenomenal. A gente tinha a Charlize Theron, o Idris Elba e o Michael Fassbender no elenco. Ótimos efeitos visuais e a direção do homem que ajudou a criar a obra-prima do terror espacial. O que poderia dar errado, né? Ih, rapaz. Porque apesar do bom elenco, do CGI de primeira e da direção do Ridley Scott, Prometheus foi o famoso prometeu e não cumpriu. Muitas piadas foram feitas e quase todas, ou foram todas mesmo, elas não foram respondidas. Parecido com o que aconteceu com a série Lost. E eu acho que no roteiro tem um cara que estava envolvido em Lost, que era o Damon Lindelof. Se eu estiver enganado, eu corrijo aí no vídeo.
Muita gente pensou, inclusive eu, que os xenomorfos apareceriam, mas nessa época do filme eles ainda não existem, porque os vilões da vez são os engenheiros. Porém, por causa de um deles, foi gerado o primeiro xenomorfo, que surge aos 49 do segundo tempo. Só que não há ninguém para ele atacar, já que geral morreu e a Elizabeth partiu com a cabeça do David, o robô do filme, para o planeta dos engenheiros. Coitadinho do xenenheiro. Sem contar que também que no elenco a gente não se importa muito com nenhum deles, então dane-se se eles morrem ou não. Eles também são muito burros, o geólogo se perde mesmo tendo conhecimento do mapa. O biólogo que tá junto com o geólogo, ele decide brincar com uma cobra alienígena só para morrer depois. E também a gente tem a corrida em linha reta já no final do filme, onde a Elizabeth está com a Meredith, que estão correndo ali. Só que a primeira, né, a doutora Elizabeth, ela é muito mais esperta, então ela consegue enrolar pro lado. Só que a pobre da Charlize Theron é esmagada por uma nave gigante, a nave do engenheiro. Fatality. Agora, se tem uma coisa que eu preciso admitir, é que com a vinda de Alien Covenant, o filme é tão ruim, mas tão ruim, que ele teve a proeza de deixar Prometheus melhor. Tudo que Prometheus tem de pontos negativos, o Covenant ele extrapola muito esses pontos. Se no Prometheus a gente tem personagens idiotas, no Covenant, meu Deus do céu. E pensar que Ridley Scott também dirigiu e prometeu trazer o terror do clássico de volta, e falhou miseravelmente. Eu desisto. Se isso é legal, agora eu desisto. Prometheus e Alien Covenant encontram-se no Star Plus. Tá bom. O próximo da lista vai fazer algumas pessoas bufarem de raiva, porque temos o questionável Godzilla de 2014, dirigido por Gareth Edwards, e mais um trailer que prometia que o filme seria um suspense de tirar o fôlego e que o lagartão seria o vilão, parecido com o que aconteceu no clássico de 1954, o Godzilla japonês. O trailer era muito bom. A gente tinha a narração do Bryan Cranston, o Walter White do recém-terminado Breaking Bad. Então, quando o Bryan foi escalado pro filme, os fãs de Breaking Bad, que nem eu, a gente ficou maluco. E essa narração dele, ele causava uma sensação de horror e medo. Afinal, é o Bryan Cranston falando, não é pouca coisa. Ele é muito bom ator, muito bom ator. Concordo. Só que o elenco ainda contava também com Aaron Taylor-Johnson e a Elizabeth Olsen, o Pietro e a Wanda Maximoff de Vingadores Era de Ultron, que iria estrear apenas no ano seguinte, em 2015. Mas aqui eles fazem um casal que você não liga muito. What? Você se importa apenas com o Bryan Cranston, porque ele é foda. E qual foi a brilhante ideia que os roteiristas tiveram? Matar o personagem dele com uns 40 minutos de filme. No! No! You tell me that's not true. That's not true. Olha, sinceramente, foi corajoso? Foi. Poderia dar certo com o personagem do Aaron Taylor-Johnson? Poderia. Só que o personagem dele é muito fraquinho. A gente gosta mais do pai, que é o Bryan Cranston. E a outra verdade é que o personagem do Aaron Taylor-Johnson não consegue carregar o filme sozinho nas costas. Isso fica a cargo do Godzilla. Mas aí também tem outro problema. Os trailers mostravam cenas impressionantes, como o salto dos soldados em meio a uma cidade destruída e bem no centro de uma luta entre o Godzilla e os Mutos, que na época a gente pensava ser apenas o Godzilla. A cena do aeroporto também é impressionante, o suspense vai crescendo, assim como a aparição do Gojira. Mas quando você vai ver o filme justamente nessas partes, é aí que começaram as indignações. O filme se chama Godzilla e o monstro tem pouquíssimo tempo de tela. Em comparação com Tubarão e Jurassic Park, porque eu sei que vocês estão pensando nesses dois filmes, onde as criaturas também apareceram em menos da metade das durações dos filmes respectivos, é compreensível. Só que em Godzilla não. O Rei dos Monstros é bastante conhecido e muitos estavam ansiosos para vê-lo em ação, destruindo tudo que via pela frente e matando humanos no processo. Aí a sua ideia é esconder isso por mais da metade do longa? Você prefere assistir os humanos que você não se importa, ao invés de ver o lagarto gigante lutando contra os Mutos? Porque todas as vezes que o Godzilla aparece, o filme corta para uma cena completamente diferente. Isso acaba minando a vontade de terminar o longa. A sua ansiedade, o seu hype pelo filme, ele vai diminuindo consideravelmente. Isso aconteceu comigo. E quando finalmente chegou a hora da luta dos monstros, a cena é noturna e bastante escura. Não. Sim. Não. Olha sim! Então é difícil de entender o que está acontecendo.
Lembrou muito o que aconteceu na longa noite de Game of Thrones. Ora, o filme guardou todos os momentos dos bichos pro final, e quando vai mostrar é basicamente num breu desgraçado, não dá. Aí não dá, eu não consigo achar pontos positivos além do que eu já falei. No Tubarão e Jurassic Park, que foram dirigidos pelo Spielberg, as criaturas não vão sair na porrada umas com as outras, então dá pra aceitar que eles fiquem fora de tela por um bom tempo e aumentar cada vez mais o suspense. Só que com Godzilla não dá. O filme nos priva de vê-lo quando vai se esconder pela 20ª vez, ou quando dá um rugido e no momento que vai começar a briga com os mutos. Eu entendo, você quer fazer um filme de suspense com Godzilla? Beleza. Faz 1 ou 2 cenas dele se escondendo, ele no meio da fumaça, a gente só vê a silhueta, mas não quase o filme inteiro, caramba. Você começou bem, calma. Chega, calma. Cara, traz uma água com açúcar. É muito frustrante e uma pena que esse filme tenha enganado muita gente. Mas pelo menos a sua sequência sabe o que é ser um filme de monstro. Mas é longe de ser perfeito, ele ainda possui humanos fracos que a gente também não liga. Mas as cenas com as criaturas compensam todo o resto. Aqui a gente não tem cenas escuras, que não dá pra ver nada. Que o de 2014 aprendesse com Círculo de Fogo, aquilo sim é um filme de bichos brigando, e com cenas noturnas que dá pra ver tudo o que acontece, gente. Desculpa o desabafo. Não gostou de palavrão? Godzilla e Godzilla Rei dos Monstros, que é a sequência, eles encontram-se na HBO Max. Sim! Para fechar a lista, nós temos Thor, Amor e Trovão, uma das últimas grandes decepções da Marvel Studios. Com a fase 4 em apuros, a quarta aventura do Deus do Trovão, e o único até agora a ter 4 filmes solo, foi bastante hypada devido ao seu antecessor, Thor Ragnarok, que muitos gostaram, eu nem tanto, mas eu reconheço que ele tem as suas qualidades e é infinitamente melhor que o longa que será abordado agora. Taika Waititi, você só tinha uma missão, que era trazer mais aventuras comedidas do Thor com um roteiro no mínimo decente. Eu não ri de muita coisa no Ragnarok, mas pelo menos o filme ele tinha coração. Só que o senhor nos enganou com Guns N' Roses, usar Sweet Child of Mine é uma sacanagem. Não tinha como a gente não hypar. Só que infelizmente, os personagens foram muito desperdiçados, principalmente a Jane e o vilão matador de deuses, Gore. O filme tem apenas 2 horas de duração, ele é menor que o Ragnarok, e ele peca muito nas piadas excessivas que o próprio filme anterior já tinha, mas aqui é extrapolado num nível inacreditável. O desenvolvimento de personagens é quase zero e não há um grande senso de urgência, porque o Thor tá fazendo piada à torta e à direito. E quando ele tenta trazer um momento mais grave, o Taika não consegue fazer a gente temer pelas vidas deles, pois o seu foco era tanto na comédia que o drama ficou um pouco de lado. E quando tem, até tem, mas no caso do câncer da Jane, mas já era tarde demais pro roteiro. O próprio Gore do Christian Bale é completamente escanteado por um bom tempo e parece que ele tem dupla personalidade, porque uma hora ele tá todo sisudo pra matar os deuses e depois ele tá quase imitando as caras e caretas do Jim Carrey. Se haverá um 5º filme do Thor, a gente não sabe ainda de forma oficial. Se houver, o Chris Hemsworth já disse que quer mudanças no personagem. Parece que até ele já se cansou dessa comédia infinita. Será que a gente vai ter o Thor menos engraçado dos 2 primeiros filmes? Eu não sei se é uma boa ideia, porque na minha opinião, a melhor versão do Thor do MCU está em Vingadores Guerra Infinita, onde conseguiram balancear o lado mais sério e piadista do personagem. Então Marvel, é só estudar aquilo, vocês conseguem. Eu acho. Ih, rapaz. Thor, Amor e Trovão encontra-se no Disney+. O Rogerinho já deu da gente falar desse filme, né? Chega, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu sei que existem vários trailers que são melhores do que os filmes. Eu prometo que um dia eu posso fazer a parte 2. Então deixa aí nos comentários exemplos de trailers que, né, são muito melhores do que seus filmes. Então não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e apertar o sininho. Até a próxima, pessoal!